E aí, o que fez o presidente da corte que tem um inquérito sobre fake news? Ele cometeu fake news, afirmando que nunca teria dito que havia derrotado o Bolsonaro. O problema, ministro Barroso, é que a internet não esquece. Meus caros, a verdade incomoda quem vive de mentira. E a esquerda odeia ser exposta, porque vive de histeria, fraude e vitimismo. Mas cada clique seu é um sopapo na fuça dessa patrulha ideológica. Então, antes que a censura avance, curta, comente e compartilhe. Nesse ano, o Alexandre já foi objeto de duas matérias da The Economist, uma intitulada Brazil Supreme Court is on Trial, a Suprema Corte Brasileira está sob julgamento, e outra cujo título é The Judge Who Would Rule the Internet, o juiz que governaria a internet. Ambas, foram duas, ambas trouxeram muitas críticas justamente à campanha de censura do Alexandre e aos poderes ditatoriais que ele assumiu. Para vocês terem uma ideia de como esse assunto cresceu em interesse na mídia internacional, vejam só isso. Entre os dias 18 e 19 de abril, a The Economist postou as duas matérias críticas ao Alexandre, curiosamente, 13 vezes no X. 13 vezes. Por que teve tanta repercussão? Isso é algo muito incomum para uma revista tão grande. O mesmo ocorreu com o Financial Times, eu citei isso, que deu uma atenção maior ao Alexandre quando ele suspendeu o X no Brasil, e agora, no início do mês de abril, como eu estava dizendo, publicou uma reportagem citando as ameaças que ele fez ao Mauro Cid durante o seu interrogatório, citando a prisão da Débora Rodrigues por passar batom na estátua em frente ao Supremo, e a erosão da imagem pública do STF, e por aí vai. E não se enganem, Galvão, eles sentiram. A prova disso foi a nota oficial que o Barroso deu à The Economist. E é engraçado que a esquerda na internet falou: ninguém liga para essa revista The Economist. Eu falo assim: vocês pagavam um pau para The Economist? Gigantesco, agora ninguém liga. Aí veio o Barroso, que é altamente sensível, porque ele é o maior baba-ovo dessa elite globalista que lê The Economist, e soltou uma nota. E aí, o que fez o presidente da corte que tem um inquérito sobre fake news? Ele cometeu fake news, afirmando que nunca teria dito que havia derrotado o Bolsonaro, tendo sido os eleitores os que disseram. O problema, ministro Barroso, é que a internet não esquece. Brunão, refresca a memória da nossa audiência. Em um evento da União Nacional dos Estudantes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reagiu e criticou o bolsonarismo. Vamos ouvir. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Ops! O Google até tentou sumir com esse vídeo, mas é difícil. A internet tem uma memória incrível. Então, Barroso, você pode escrever a nota que você quiser, cometendo o tal do crime de fake news que vocês inventou. E eu não vou ler a nota inteira, porque é só mentira e narrativa. Mas eu queria chamar a atenção a um ponto. Que a nota oficial não é uma nota do STF, mas sim do Barroso. Inclusive, se você for no subtítulo da nota, fica claro que é uma manifestação do Barroso enquanto presidente supremo. A pergunta é por que os outros ministros não quiseram assinar? Não sei, talvez não fosse necessário, talvez, sei lá. Mas talvez a resposta esteja nessa reportagem. Vejam só, do Estadão. STF não pode desprezar a crítica internacional sobre, abre aspas, poder excessivo na corte, avaliam ministros. Eu vou ler a vocês o que entendem alguns ministros do Supremo Tribunal Federal.
Abre aspas. O Supremo Tribunal Federal não pode desprezar as críticas internacionais que está sofrendo pela condução do inquérito do golpe. A avaliação foi feita por magistrados da Suprema Corte que conversaram com a coluna do Estadão após a revista inglesa The Economist publicar que o judiciário do Brasil é definido como um sistema de, abre aspas, juízes com poder excessivo, personificado pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de, aspas, juiz estrela. Procurada, a Corte não comentou. Avança no STF o entendimento de que o tempo decorrido entre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 até agora jogou novas luzes ao julgamento e reduziu o apelo emocional punitivista. Um dos ministros que conversaram com a coluna disse que ser evidente, abre aspas, mudança de ares. Quem está dizendo não é o Paulo Figueiredo, que está falando que houve mudança de ares, não. Quem está dizendo é o ministro do STF. Obrigando o Supremo a revisar as penas aplicadas aos condenados e réus dos atos golpistas. Se antes os magistrados do STF ouviam principalmente elogios no exterior, especialmente no ambiente acadêmico, por terem evitado um golpe de Estado no Brasil, agora também são alvo de contestações. Em evento organizado por estudantes brasileiros de Harvard e do MIT no sábado, dia 12, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, foi indagado sobre o Supremo extrapolar seu papel. Algo que a revista The Economist também ressalta ao observar que o STF enfrenta, abre aspas, crescentes questionamentos, na medida em que tenta administrar assuntos políticos. Para outro ministro que falou com a coluna, a percepção crítica no cenário internacional sobre a atuação do Supremo e sobre o comportamento de alguns de seus integrantes aumenta o mal-estar interno na magistratura e o incômodo com o protagonismo de Alexandre de Moraes. Esse que manda citar a gente na UTI. Ou seja, talvez os outros ministros não tenham assinado a nota do Barroso porque estão incomodados com a quantidade de críticas internacionais que vem recebendo. Afinal, o que a maioria deles ama é ouvir bajulação, elogios do beautiful people lambendo o saco deles nos fóruns econômicos mundiais, nas reuniões nos Estados Unidos, na Europa. Esse mesmo beautiful people que lê a The Economist e agora está assim, fedorentos. Se esse conteúdo prestou para alguma coisa, não seja preguiçoso. Clique em curtir, comenta e compartilha. A verdade precisa de alcance. E alcance depende de ação. Mas o algoritmo só entrega se você se mexer. Então ajude essa mensagem a furar a bolha e irritar quem precisa ser irritado. A verdade agradece. E os canalhas que lutem